Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender? Colocando aí na tela o nosso objeto de conhecimento, sintaxe da língua portuguesa, período composto por coordenação, orações coordenadas assindéticas, orações coordenadas sindéticas aditivas e orações coordenadas sindéticas adversativas. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula relembrando alguns conceitos básicos de sintaxe. Então, vamos começar pela frase. O que é a frase? Frase é todo enunciado que possui sentido. Então, tem sentido, determinado enunciado, em determinado contexto, ele será uma frase, esse enunciado, ok? A frase, ela pode ter a presença de verbo, certo? Ela pode ter a presença ou também pode se constituir sem um verbo também, ok? Quando ela tem a presença de um verbo, ela será uma frase verbal. Sem verbo, ela será uma frase nominal. Toda frase verbal, ela pode ser chamada de oração. Então, oração é todo enunciado que possui verbo, ok? E o período? O período é um conjunto de orações, gente, certo? É exatamente a frase verbal, que se organiza dentro de um enunciado, ok? Formando um período, ok? E esse período, ele pode ser simples ou composto. Quando eu terei um período simples? Quando eu tenho apenas uma oração. E o período será composto quando eu possuir duas ou mais orações, ok? É importante você lembrar que para determinar o número de orações dentro de um período, você pode verificar a quantidade de verbos. A quantidade de verbos é igual ao número de orações. Então, se eu tenho apenas uma oração no meu período, eu tenho apenas um período simples, ok? Se eu tenho duas ou mais orações, eu tenho um período composto. Vamos avançar um pouquinho mais agora para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos. Nós temos um período que ele pode ser composto por coordenação ou subordinação. Então, observem que o período será composto por coordenação quando ele possuir orações independentes. Já um período composto por subordinação, ele possui orações dependentes uma das outras e dependentes do ponto de vista sintático. Para que a gente possa compreender isso, nós vamos ler um texto e analisar exatamente os enunciados que compõem esse texto, as frases, as orações e períodos, ok? Então, leiam comigo. Vírus chikungunya usa células de defesa como cavalo de Troia para invadir o cérebro. Estudo internacional revela mecanismos biológicos por trás dos casos graves e fatais de chikungunya. Vírus também ataca proteínas das células de barreira de proteção do sistema nervoso central. O mecanismo biológico por trás dos casos graves e fatais de chikungunya são revelados em um estudo internacional com participação de pesquisadores da USP. Os resultados da pesquisa mostram que o vírus ChikV, causador da doença, infecta as células de defesa do organismo e as usa como cavalo de Troia, para invadir o sistema nervoso central e danificar o cérebro. De acordo com os pesquisadores, o vírus ChikV invade o sistema nervoso central e causa danos neurológicos por dois mecanismos distintos. Os monócitos, células de sistema imunológico, são infectadas pelo vírus e, de modo similar ao cavalo de Troia da mitologia grega, as células infectadas o levam para dentro do sistema nervoso central, onde o ChikV é liberado e causa danos neurológicos, relatam. Essa estratégia permite que o vírus despece as defesas do sistema imunológico. Isso pode tornar o tratamento da infecção ainda mais desafiador. Voltando aqui comigo, observem que nesse texto
Como nós temos um texto que aborda uma questão científica, que tem uma construção aí de divulgação de um estudo científico, é um texto que segue uma linguagem formal, certo? Ele faz uso dessa linguagem formal e um texto que preza pela organização como essas informações são apresentadas. E nessa organização nós também temos a construção dos períodos, exatamente a construção desses períodos que formam os parágrafos do nosso texto. E essa construção, percebemos a presença de período composto em maior parte do texto, ok? Então, observem que o período composto está presente nesses textos de divulgação científica, construindo relações lógicas e discursivas que vão estabelecer ideias diversas que nós vamos estudar. Então, vamos começar analisando? Colocando aí o nosso texto para vocês, observem que eu trago mais uma vez um conceito relacionado ao período composto por subordinação, para que a gente possa compreender. Então, observem. Consta de uma ou mais de uma oração principal e de uma ou mais orações dependentes ou subordinadas. Então, perceba que esse conceito aí veio da gramática, certo? E esse conceito foi construído por Segala. Gente, é importante você observar que aqui estamos falando de um período composto por subordinação, ou seja, um período que possui uma dependência sintática relacionada a um outro termo, certo? Então percebam que nesse tipo de período, as orações serão dependentes. Vamos observar e analisar? Então, retirei um trecho do nosso texto para que a gente possa observar esse período composto por subordinação. Então, leiam aqui comigo. Essa estratégia permite que o vírus disperse as defesas do sistema imunológico, ok? Então, neste enunciado aqui, neste período, nós temos a primeira oração, essa estratégia permite, e a nossa segunda oração. O vírus dispersa as defesas do sistema imunológico. Como eu sei a quantidade de orações? Pela quantidade de verbos. Observem que eu tenho 2 verbos neste período, ok? O verbo permitir e o verbo dispersar, certo? Disperse. Então, observem que esses 2 verbos evidenciam a presença de 2 orações. Agora, essas orações, elas foram conectadas. Conectadas por meio de que elemento? Por meio da conjunção, gente. Lembrando que a conjunção é o elemento que faz a conexão entre orações, ok? Então, a conjunção que conecta a primeira oração à segunda oração. Essa conjunção nós chamamos de conjunção integrante. Por quê? Porque ela tem a função de integrar uma oração a outra, ok? E observem que essas orações aqui conectadas no mesmo enunciado, elas foram conectadas por meio dessa conjunção integrante, ok? Agora, observem, vou separar essas orações aqui. Eu tenho a primeira oração, essa estratégia permite, e eu tenho a segunda oração, que o vírus disperse as defesas do sistema imunológico. Separando essas orações, gente, vamos analisar cada uma delas. A primeira oração, essa estratégia permite. Eu tenho uma informação completa? Percebam que, quando eu digo essa estratégia permite, você fica curioso, querendo saber, tá, professor, o que ela permite, certo? Nós percebemos que falta informação relacionada aí a essa primeira oração. Então, essa primeira oração, ela não possui uma informação completa, está faltando algo, o que é permitido. E observem que a segunda oração, que o vírus disperse as defesas do sistema imunológico, é exatamente o que é permitido. A segunda oração complementa, completa a informação da primeira oração. Então, observem que essas orações, elas são dependentes uma da outra. A primeira oração, essa estratégia permite, sozinha, ela não tem sentido. A informação está completa, precisa de algo para completar a informação do verbo permitir. Então, eu tenho a segunda oração que funciona como complemento verbal do verbo permitir, certo? Então, observem que se estabeleceu aqui uma relação de dependência e dependência sintática. Por que dependência sintática? Porque a segunda oração, que o vírus disperse as defesas do sistema imunológico, funciona como um complemento verbal
do verbo da primeira oração, ok? Então, observem, gente, que nós temos aqui a primeira oração que nós vamos chamar de oração principal, aquela que não possui a conjunção, ok? E a outra oração de oração subordinada, porque ela tem uma dependência sintática da primeira oração, ok? E essas orações aqui apresentadas em enunciados distintos, certo? Mas dependentes. Então, observe que aqui eu tenho exatamente uma relação de dependência, eu tenho o período composto por subordinação. Como eu vou saber se o período é composto por subordinação ou por coordenação? Uma estratégia é você separar as orações. Se as orações perderem informação ou então perder sentido, você já percebe ali que existe uma relação de dependência e isso já é um indício de que o período tem oração subordinada, ou seja, tem um período que vai ter uma relação de dependência sintática, então período composto por subordinação, ok? Agora vamos estudar o período composto por coordenação. Então vamos lá. O período composto por coordenação, mais uma vez trazendo aí o conceito de um gramático do Segala, é constituído de orações independentes. E esses independentes, pessoal, é do ponto de vista sintático, ok? Estas ou vêm ligadas pelas conjunções coordenativas ou estão simplesmente justapostas, isto é, sem conectivos. Elas são colocadas ali uma ao lado da outra, separadas apenas por vírgulas. Ok? É isso que nós temos aí, isso que significa a palavra justapostas. Certo? Então, mais uma vez, pegando um exemplo lá do nosso texto que nós lemos, nós temos aí o vírus Chikungunya invade o sistema nervoso central e causa danos neurológicos por 2 mecanismos distintos. Ok? Período simples ou período composto? Verifica a quantidade de verbos que nós temos nesse enunciado aqui, nesse período. A gente percebe a presença de 2 verbos mais uma vez. Então, temos 2 orações. Vamos lá? Olha só, a primeira oração, o vírus Chikungunya invade o sistema nervoso central. Essa primeira oração com o verbo invadir, certo? Invade. E a nossa segunda oração, olha só, causa danos neurológicos por 2 mecanismos distintos. Essa segunda oração com o verbo causar. E essas orações, você já percebeu que elas foram conectadas. Por qual elemento? Exatamente pela palavra e, que é uma conjunção, certo? Então, a conjunção e faz a conexão entre as 2 orações. Ok, gente? Agora, percebam que esse enunciado aqui, destacado para vocês, que nós retiramos lá do nosso texto, é um período composto, ok? Percebam que ele tem a presença da conjunção e, que é uma conjunção que, ao conectar as 2 orações, traz para a gente um sentido, certo? Estabelece um sentido, uma ideia. Percebam que as orações elas têm esse poder aí, quando elas são conectadas por meios de conjunções. Elas podem estabelecer uma relação de sentido uma com as outras. E observem que a relação de sentido que se estabelece aqui com o auxílio da conjunção e é exatamente a ideia de adição, ok? Agora, gente, esse período aqui, ele é um período composto por subordinação ou um período composto por coordenação? Será que nós temos orações dependentes ou orações independentes do ponto de vista sintático? Vamos separar as orações. Vamos aqui aplicar a estratégia. Olha só, a primeira oração, o vírus Chikungunya invade o sistema nervoso central. Essa oração está separada da segunda. Eu tenho uma informação completa? Sim ou não? Tenho uma informação completa. Eu tenho uma informação aqui que se sustenta, ou seja, eu tenho um enunciado que quando foi separado do outro perdeu alguma informação ou perdeu o sentido? Percebam que não. A primeira oração, ela está completa, ela possui sentido completo, então percebam que ela é uma oração independente da outra oração. Quando a gente lê a segunda oração, causa danos neurológicos por 2 mecanismos distintos,
certo? Também é uma oração completa. A gente já sabe que o sujeito é o vírus, porque já foi mencionado na primeira oração, então ele é omitido na segunda para evitar repetição, mas a gente percebe que a segunda oração também é uma oração completa, certo? Ela tem informação completa. Então as orações aqui, elas são independentes. Elas são independentes do ponto de vista sintático. Eu posso perceber que, diferente do primeiro exemplo, em que a segunda oração exercia a função de complemento do verbo da primeira oração, aqui não, a segunda oração ela é completa também sintaticamente. Observem que eu vou ter o sujeito, né, o sujeito que está oculto, o verbo, o complemento também é uma oração completa. Ela é independente do ponto de vista sintático da primeira. E a primeira oração também é completa. Olha só, ela possui o sujeito, o vírus que vê, ela possui o verbo, invade, certo? O verbo invadir. Ela possui o complemento verbal também, o sistema nervoso central, ok? Então, toda uma oração completa, independente do ponto de vista sintático. Elas não estabelecem aqui uma relação de dependência sintática, então elas são orações independentes, certo? Então, percebemos que, por serem orações independentes, temos aqui um exemplo de período composto por coordenação. Por quê? Porque nós temos a presença de orações independentes, certo? Agora vamos voltar lá ao nosso início, que nós vimos o nosso diagrama, certo? A nossa apresentação. Vamos expandir um pouquinho mais do nosso conhecimento relacionado ao período composto por coordenação. Já vimos que o período composto por coordenação é aquele período que apresenta orações independentes. Agora nós vamos expandir um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre esse período, ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, esse período composto por coordenação com orações independentes, observem, eu tenho um período composto que ele pode ser classificado, certo, por coordenação, a depender da presença ou não de conjunção em período composto por coordenação e orações coordenadas assindéticas, certo? E orações coordenadas sindéticas. O que vai diferenciar uma oração coordenada assindética de uma oração coordenada assindética? A presença da conjunção, pessoal. Então, se eu tenho conjunção, ok? Será oração coordenada sindética, ok? Então, se eu tenho conjunção, eu tenho síndeto. Síndeto é uma palavra que significa conjunção, então eu já sei que é uma oração coordenada sindética. Agora, se eu não tenho conjunção, será assindética, oração coordenada assindética, por quê? Sem conjunção. Esse A, certo, é um A de negação, então ele traz a ideia de sem conjunção. As orações coordenadas sindéticas, pessoal, elas são conectadas pelo uso de conjunções, ok? E quando há a conexão, nós temos ideias estabelecidas. E, de acordo com as ideias que são estabelecidas nessa conexão, nós vamos ter uma classificação também para as orações coordenadas sindéticas. Essas aqui, olha só, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Quais as ideias que nós temos aqui? Adição, oposição, adversidade, alternância, escolha, conclusão e explicação, ok? O nome tem relação com o tipo de ideia que se estabelece ali na conexão dessas orações. Vamos focar o nosso olhar agora para essas duas destacadas aqui, para as aditivas e para as adversativas. Vamos lá? Então, relembrando aí, oração coordenada assindética, ela é um tipo de oração que se liga, né? Liga-se à outra sem a presença de conjunção. E isso é importante. Sem conjunção, pessoal. Então, assindética, esse Azinho aqui, a nossa negação, e vai estabelecer para a gente o quê? Um enunciado que se conecta ao outro sem a presença de conjunção. Então, observem o nosso exemplo. Estudo internacional revela mecanismos biológicos por trás dos casos graves e fatais de chikungunya. O vírus também ataca proteínas das células de barreira de proteção do sistema nervoso central. Período simples ou período composto? Já destaquei para vocês aqui os dois verbos, olha só. Revela e o
verbo ataca. Verbo revelar e verbo atacar. Duas orações, certo? A primeira oração com o verbo revelar e a segunda oração aqui com o verbo atacar. Observem que a primeira oração, pessoal, é este enunciado e a extensão dela é até esse ponto aqui, onde eu tenho o ponto e vírgula, certo? E a segunda oração, ela começa a partir de o vírus, ok? Então, a nossa segunda oração, a nossa primeira oração. Eu posso separar essas orações? Posso. Observe que quando eu separo elas, elas são independentes, ok? Elas não perdem sentido, elas continuam fazendo sentido, então elas não exercem uma função sintática, ou seja, elas não têm essa dependência sintática, uma não exerce função sintática da outra. E observem que as nossas orações elas foram conectadas sem a presença de conjunção, elas foram justapostas. Observem que, ao final ali, depois da nossa palavra aqui, chikungunya, observem que o final da primeira oração, eu tenho apenas o acréscimo de um ponto e vírgula e a escrita na sequência da segunda oração, ok? Então, como eu não tenho conjunção conectando essas orações, eu tenho aqui uma oração, as duas vão ser orações coordenadas, certo? Assindéticas. Na sequência, comprei verduras, cozinhei-as, fiz uma bela refeição. Período composto por coordenação, certo? 3 orações, olha só, a primeira oração com o verbo comprar, comprei, certo? A nossa primeira oração. A nossa segunda oração, cozinhei-a. E a terceira, fiz uma bela refeição. 3 orações. E observem que as 3 orações foram conectadas sem a presença de conjunção. Eu tenho apenas as vírgulas aqui, separando, fazendo ali a fronteira entre uma oração e outra, certo? E são orações independentes, por isso que são orações coordenadas, e orações coordenadas assindéticas. As 3, gente, se eu fosse classificar, eu iria ter que colocar, olha só, primeira oração, oração coordenada, certo? Assindética. Vou abreviar aqui, tá bom, gente? Senão vamos demorar bastante. Segunda oração, oração coordenada assindética. E a terceira oração, também oração coordenada assindética. Certo? Então, se fôssemos classificar, iríamos classificar cada uma como assindética. Vamos seguir? Já vimos que as orações coordenadas assindéticas não possuem conjunção, certo? Na hora em que elas são conectadas. Vamos analisar, vamos estudar agora aquelas que possuem conjunção. Vamos lá. Essas são as orações coordenadas sindéticas. Elas se ligam uma à outra por meio de uma conjunção, certo? Por meio de conjunção. É importante. Exemplo, os monócitos são infectados pelo vírus e o levam para dentro do sistema nervoso central. Período composto por 2 orações, temos o verbo ser, o verbo levar. Observem primeira oração, os monócitos são infectados pelo vírus, e a segunda oração, com o verbo levar, levam para o sistema nervoso central. Observem que agora, diferente dos outros exemplos, essas orações elas foram conectadas pela conjunção e temos uma conjunção aqui, pessoal. Ok? É importante que essa conjunção, você perceber que essa conjunção, quando ela faz essa conexão, ela estabelece uma ideia. Que ideia eu teria aqui? Uma ideia de acréscimo, de adição, ok? Na sequência, olha só, comprei verduras, mas não as preparei porque as esqueci na feira. Então, período composto por coordenação, 3 orações, a primeira com o verbo comprar, olha só, comprei verduras, certo? A segunda oração com o verbo preparar, preparei. E a terceira oração aqui com o verbo esquecer, esqueci, ok?
Então, 3 orações, essas 3 orações, elas foram conectadas também por meio de conjunções. Cadê as conjunções? Aqui, nós temos o mas, nós temos o porquê. Essas conjunções estabelecem a conexão, então, são orações coordenadas sindéticas, ok? É importante você olhar, gente, que quando nós temos essa conexão aqui, nós temos ideias estabelecidas. Vamos já estudar essas ideias. Aqui nós temos a ideia de oposição e a ideia de explicação. Se eu for classificar essas orações, observe que a primeira oração, ela seria uma oração coordenada assindética. Por quê? Não tem conjunção. E a segunda, ela seria sindética, oração coordenada sindética, porque eu tenho a conjunção mais. E a terceira seria oração coordenada sindética. Por quê? Porque tem a conjunção mais. Então, o que vai definir a classificação? A presença ou a ausência de conjunção. Sem conjunção, assindética, com conjunção, sindética. Agora, olha só. As orações coordenadas sindéticas aditivas são orações que, quando nós percebemos a conexão entre essas orações, percebo que elas estabelecem relação de adição, junção, acréscimo, certo, gente? São essas ideias que nós vamos ter nessas orações. E elas estabelecem essas ideias em relação à oração que a precede. Olha só. Entra no carro, amiga, aumenta o som e bota uma moda boa. Essa segunda oração, bota uma moda boa, observem que ela se conecta à anterior por meio dessa conjunção, certo? Conjunção e. Essa conjunção e traz para a gente uma ideia de adição, pessoal, de acréscimo. A mesma situação ocorre no segundo exemplo. Não sei fazer farinha, nem sei a diferença entre os tipos de mandioca. Observem, conjunção nem. Percebam que ela conecta a segunda oração à primeira oração, ok? E ao conectar, nós temos aqui uma ideia de quê? Qual ideia se estabelece com esta oração? Nem sei a diferença entre os tipos de mandioca. A ideia de adição, de acréscimo de informação, ok? Então, vamos ao nosso quadro. Então, nós temos aí o quadro das conjunções e locuções conjuntivas, certo? A classificação dessas aí são de aditivas, expressam soma, uma ação que se adiciona a outra, a relação de sentido, e as principais estão aqui. Olha só, e, nem, não só, mas também, são apenas algumas das orações, certo? Das conjunções, perdão, que podem ligar orações e estabelecer essas ideias, esses sentidos aí de adição. Na sequência, agora as orações coordenadas sindéticas adversativas. Gente, essas orações são orações que estabelecem relação de contradição. Aqui é importante, olha só. Contradição, de quebra de expectativa em relação à oração anterior, de oposição, ok? Vamos observar o exemplo que fica mais claro. Foi bom visitá-lo, Caramujo, mas tenho que ir embora. Então, observem, a nossa primeira oração foi bom visitá-lo, Caramujo, com o verbo visitar. E a nossa segunda oração, mas tenho que ir embora, com o verbo ir. Na verdade, aí nós temos 3, né? Eu tenho que ir embora. Mas vamos observar a relação de sentido aqui, ok? Já percebemos que temos 3 orações aqui, gente? Mas vamos só focar o nosso olhar agora para a ideia que vai se estabelecer por meio dessa conexão que ocorreu com a conjunção mas, ok? Então, observem. Foi bom visitá-lo, Caramujo. Observem, que ideia eu tenho aqui com essa visita? Observem, pessoal, que eu tenho uma ideia positiva, ok? Agora, eu tenho que ir embora. Se eu for pensar, refletir em relação à primeira ideia, observem que é uma ideia negativa. Então, positivo, negativo, uma relação de contraste de ideias aí, de oposição. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Bem aqui, nessa oração aqui, nessa conjunção, eu tenho estabelecido essa ideia de adversidade. Olha só, mais um exemplo. A vida é bela, porém apresenta muitos desafios. Observem, gente, período composto por 2 orações.
Primeira oração, a vida é bela, com o verbo ser. E a segunda oração, porém, apresenta muitos desafios, com o verbo apresentar. Percebam a presença da conjunção conectando essas orações aqui, a nossa conjunção porém, e quando há essa conexão, como auxílio de conjunção, nós temos ideias. Analisem comigo, a vida é bela, ideia positiva ou negativa? Percebam que é algo positivo. Já apresenta muitos desafios, observem, em relação à primeira ideia, essa ideia aqui é negativa. Então, nós temos um contraste de ideia, oposição de ideias, ok? Então, observem que nós vamos ter aqui um período composto por coordenação. Essa primeira oração será uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E a nossa segunda oração será uma oração coordenada sindética adversativa, porque estabeleceu essa ideia de oposição e eu tenho a presença da conjunção porém. Quadro de conjunções, aí nós vamos ter as principais conjunções e locuções conjuntivas mais comuns que estabelecem o contraste, a oposição à ideia de adversidade. Essas aqui. Mas, sempre no início da oração, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, não o bastante. Ok? Certo, gente? Então, gente, nesta aula nós estudamos exatamente o período composto por coordenação. Vimos que esse período é composto por orações que são independentes do ponto de vista sintático, ok? E são chamadas de orações coordenadas, as orações que compõem esse período, ok? As orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conjunção, ok? E as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conjunção. E estudamos também as orações coordenadas sindéticas aditivas, ideia de adição, e as orações coordenadas sindéticas adversativas, que estabelecem as ideias de oposição, contraste. Ok? Dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.